Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Sejam aí mais uma vez todos muito bem-vindos ao canal Partilhando, amém? Meus queridos, você que está chegando agora, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei para nós, né? Clica ali no sininho das notificações para que você receba cada vez que sair um vídeo novo e compartilha esse alimento que você vai receber agora, aonde você estiver aí, meu querido, minha querida, seja de manhã, à tarde, à noite, na madrugada, não importa. Você vai receber alimento para o seu espírito, né? Então, compartilha para que outras pessoas venham se alimentar também da palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus, amém? Vamos aí já passar para a palavra? Eu abri a minha Bíblia aqui no livro de Marcos, capítulo 6, eu vou ler aqui do versículo 47 e 48, amém? Deixa eu chegar nele aqui, já cheguei. Tá? Diz assim: depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Até aqui. Amém? Meu irmão, o que a palavra está nos mostrando dentro desse contexto? A palavra diz assim, que Jesus ele ficou em terra, orando. Ali orando. E os discípulos pegaram o barco para ir para o outro lado do rio. Só que no meio do rio começou a ter um vento forte, as ondas começaram a crescer, ondas fortes, começou a bater no barco e o barco começou a encher d'água. De repente Jesus apareceu andando em cima da água. Ali eles olharam e pensaram o quê? Que era um fantasma, não reconheceram. E Jesus: não tema, sou eu. Aí eles se alegraram. O que eu quero dizer, irmão? Às vezes você está vivendo uma vida que você fala assim: poxa, a minha vida está cada vez afundando. Cada vez a minha vida está ficando difícil de eu conseguir sair dessa situação. Irmão, Jesus está ali. Jesus está ao seu lado. Se você busca, se você está lutando, você está ali vivendo dia após dia. Às vezes nós temos que passar no meio de alguma situação que às vezes você fala assim: dessa vez eu não vou conseguir, dessa vez a situação vai sair do controle. Irmão, presta atenção que Jesus ele nunca vai deixar você afundar. Ele nunca vai deixar a sua situação sair do controle. Ele vai te ajudar a passar por meio dessa tribulação, por meio dessa situação. Então fique firme, olhe para Jesus, ali como o discípulo estava ali no barco, e que a situação estava ali saindo do controle, porque as ondas e os ventos estavam fortes, e realmente Jesus não deixou que aquele barco afundasse, porque Jesus estava com eles. Jesus nunca vai deixar você se afundar. Jesus vai estar cuidando de você em meio de alguma situação, no meio de qualquer tempestade que você estiver. Jesus vai estar ali olhando para você e vai te ajudar a passar por meio daquela situação. Então, irmão, presta atenção quando Jesus está olhando para você, quando Jesus está ao seu lado. Começa a ouvir Jesus e começa a ter no seu coração que Jesus está do seu lado. Ora, busca, permanece firme, não desista,
não para no meio do caminho, porque Jesus está ali. Você vê que Jesus estava ali andando, né? E o barco estava o quê? Enchendo d'água. E eles começaram a ter medo. E o medo faz com que você para. E se você tiver o controle do medo, dali que você está vendo, achando que aquela situação vai parar, vai afundar, irmão, não pense. Você tem que pensar que Jesus é maior de qualquer circunstância na nossa vida. Ele é maior. Ele pode todas as coisas. Ele te vê em qualquer situação. Não é porque você está passando por alguma situação que Jesus não está com você. Irmão, tudo nessa vida, Deus prova a nossa vida. Há uma aprovação de Deus na nossa vida. Porque tem situação que é permitido que você passa por meio daquela situação. Deus permite que você passe ali para que Ele venha provar você. Se você está acreditando em Deus, se você está mesmo acreditando ou não está acreditando. Então, irmão, não deixa, né, o medo, a dúvida, a insegurança afastar você da presença de Deus. Então, irmão, permaneça firme, permaneça ali, né? Não deixa que nada venha atrapalhar você a estar na presença de Deus. Ele fala aqui, ó, no verso 48, e o vento que se fatigava e remava, porque o vento lhe era contrário. Perto das quarta vigília da noite, e aproximou-se dele, e andando sobre o mar, e a queda queria passar-lhe adiante. Amém? Então, irmão, Deus ali, quando o povo estava ali, né, já apavorado dentro do barco, né, e agora, o que nós vamos fazer? Qual é a posição que nós vamos fazer? Eles estavam preocupados. Eles não lembraram que Jesus estava com eles. Irmão, seja o que for, Deus está com você. Seja o que está acontecendo, Deus está ali. Amém, irmão? Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Né? Nós falamos no vídeo anterior, né, que os gigantes vão se levantar. Vão sim. Mas Deus, Ele é na nossa vida. O Senhor, Ele está olhando para nós. Quando eu li essa palavra, o Senhor me deu essa palavra, eu havia pedido ao Espírito Santo, eu estava bem assim, abatida por causa da dor que eu estava sentindo, que era muito forte, né? E eu estava meio que desesperada. Como os discípulos ali naquele barco, eu vivi na mesma situação. Sabe, minha irmã, meu irmão, nós somos carne, nós sentimos medo, nós sentimos, né, a luta quando se levanta. Mas ali eu pedi para que o Espírito Santo ele falasse comigo. Eu falei, Senhor, fala comigo, fala, porque eu preciso ouvir a tua voz. Perdão, gente, de eu ficar toda hora assim com a mão no nariz, mas é coceira, eu tenho rinite alérgica, certo? Não se preocupe, porque está limpinho, não tem como eu não coçar. Então, o Espírito Santo me deu essa palavra, e o Espírito Santo falou tremendamente no meu coração. Quando eu li essa palavra, né, aqui em Marcos, que ele disse no capítulo 6, aqui do verso 47 e 48, ele falou assim, quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. E quando eu li essa palavra, o Espírito Santo falou, filha, ele está te vendo, Jesus está te vendo. Não importa a situação, não importa o tamanho da tempestade, Jesus, ele saiu de perto dos discípulos, porque ele subiu o monte lá, fala aqui na palavra, depois você pega e lê o capítulo, você vai ver que é tremendo, e fala ali que Jesus se retirou
perto depois de fazer muita cura, de falar do evangelho para muitas pessoas, ele despediu as pessoas e ele subiu o monte, foi mais reservado, porque ele queria orar, né? Ele queria orar, meus irmãos, minhas irmãs. Você vê, Jesus, depois de fazer muita obra, né, falar muito do evangelho do Pai, ele se retirou não para descansar, não para comer, não para bater papo. Ele se retirou, ele ficou só para orar. Quantas vezes nós precisamos muito fazer isso, mas nós deixamos para lá, né? Acabamos de receber ali a palavra, ou de fazer a obra do Senhor, e ali nós entramos na frente da televisão, ou do que for ali, ou vamos bater papo, ou vamos assistir filme, e deixa para lá, né? Jesus, depois de se deixar usar pelo Pai, depois de falar muito do Evangelho, de curar vidas, de abençoar pessoas, ele se retirou e foi orar. Nessa hora, os discípulos pegou o barco e saiu, né, para encontrar com Jesus depois do outro lado. Mas você vê, eles encontraram ali uma força grande, uma força maior. Sim. Quantas vezes eu encontro uma força maior, eu começo a parecer que eu estou remando, mas o meu barco não vai adiante, começa aquela luta de nervosismo, de preocupação, de ansiedade, não é, amor? Você não passa por isso? Quantas vezes nós estamos ali luta remando, né? A nossa vida é como se fosse um barco, e nós remando constantemente para chegar aonde nós queremos chegar, né? Para chegar ali para trabalhar, para ganhar o sustento para casa, para ter saúde. E ali nós vamos remando conforme a vida nos leva. E ali nós vamos pedindo a orientação do Espírito Santo, nós vamos pedindo a direção do Senhor para que Ele nos guie, para que Ele nos conduza. E quantas vezes nós começamos a remar e vem aquela tempestade, aquele vento forte batendo contra nós, para que nós continuemos ali remando e não conseguimos sair do lugar, né, amor? A gente começa a olhar e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou lutando, eu estou buscando, eu estou pedindo, mas eu estou aqui, Senhor, eu estou parada, eu não saí daqui desse lugar. Saiba, meu irmão, que assim também os discípulos, né, amor? Os discípulos passaram por isso. Eles passaram por dificuldades, por lutas, por tempestades, sim, eles estavam lado a lado com Cristo, como nós hoje, amém, minha irmã, meu irmão? Nós estamos lado a lado com Jesus. E nós vamos passar pelas tribulações, pelas tempestades, pelas ventanias, né? Mas aí o que acontece? Jesus, aí nós olhamos para essa palavra e vemos, assim, o Espírito Santo falou para mim, Jesus estava olhando os discípulos. Ele viu quando os servos dele estavam ali remando e o vento estava forte, contrário a eles, e eles não saíam do lugar. Jesus foi até eles, né? Fala ali que eles estavam tão apavorados naquela tempestade, naquela ação do vento dentro daquele lago, ou do mar, não sei o que é de verdade, que quando eles viram Jesus vindo, o medo deles, o pavor deles era tanto, meus irmãos, que eles acharam que era um fantasma. E começaram a gritar, né? Nós servimos a Deus, sabemos que fantasma não existe, né? Fantasma é uma coisa de invenção do inimigo aí do mundo, né, meus irmãos? Quando você vê um fantasma, as duas coisas, meu irmão, ou é um anjo do Senhor ali, ou é um espírito maligno, né? Não existe fantasma, mas existe essas coisas. E ali nós vemos, meu irmão, eu estava tão mal, eu estava tão abatida. E ali o Espírito Santo falou, filha, ele está te vendo, ele está olhando para você, não se preocupe, esse vento vai passar, essa tempestade, ela vai se acalmar. Então, minha irmã, Jesus, ele vê a mim, ele vê você, ele vê o meu esposo, ele vê a
nossa família, e Ele vai adiante de nós. Então, não se assombre, não fique com medo, não fique assustada em meio a essa situação, esse alvoroço, tudo isso que está acontecendo, porque Jesus está te vendo, minha amada, meu amado, o Senhor, Ele te vê. E Ele vai passar adiante de você. Ele vai ir adiante de nós. E Ele vai preparar o caminho. E o vento vai parar de soprar. Vai parar. Vai ficar manso. Vai ficar suave. Né? Depois que eu li, porque eu li a palavra e literalmente assim, eu ouvi assim, bem aquela palavra carinhosa, Ele está te vendo. Eu vou falar para vocês, eu contei para o meu marido, depois ali eu dei o testemunho, eu falei, amor, na hora que o Espírito Santo falou que Jesus estava me vendo, né, amor? Sempre Jesus. Eu me acalmei, mas saiu assim um fardo, um peso de cima de mim. A preocupação saiu, a dor saiu? Não, a dor continuou, mas eu me senti tão melhor, eu me senti tão amada, tão ali fortalecida, edificada, né, amor? É assim que a gente se sente quando é em meio às tribulações, quando é em meio às tempestades. Nós, ao invés de nos desesperar, nós começamos a clamar, a buscar, né, a presença do Senhor. Eu busquei ali, eu estava tão assim, tão fora de mim, de tanta dor, de tanta preocupação. E o inimigo, ele se aproveita da nossa fraqueza. Ele se aproveita naquela hora, ele vê, meu irmão, Satanás, ele sabe da nossa dor, ele sabe da nossa fraqueza, ele sabe aonde nós tememos. E ali, quando ele vê que nós estamos passando por algo, ele vai se aproveitar. Ele vai se aproveitar, sim, com certeza. Porque o inimigo, ele não cansa. Ele não cansa de tentar nos parar. Ele não cansa de tentar nos fazer desistir ou desviar do caminho do Senhor, né, amor? Com certeza. Em todo tempo o inimigo ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Minha irmã, quando você estiver aí em desespero, quando você estiver aí preocupada demais, olha para Jesus. Olha para Jesus e para mais nada. Não importa a situação, não importa a luta que você está passando. Para o que você estiver fazendo. Faça igual eu. Eu estava com a TV ligada, estava no YouTube, eu punha louvor e não me sentia bem, eu tirava, começava o louvor, eu tirava, eu tentava procurar alguma coisa da palavra e eu tirava, eu tentava colocar algum programa para me assistir, eu não conseguia nem 2 segundos, era coisa de 2 segundos, 5 segundos, e eu tirava assim, tamanha estava a minha angústia, eu estava angustiada. Quer ver, minha irmã? Eu passo, meu marido passa por essas coisas, nosso filho também. E aí... Luta espiritual é constante na nossa vida. E aí o que eu fiz? Eu parei tudo. Eu desliguei a TV, nem louvor, nem nada. Eu parei, eu peguei a Bíblia, eu peguei essa Bíblia aqui, ó. Coloquei lá, peguei meu caderno e eu pedi ali, eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Fala, me dá uma palavra, porque eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso de ti. Foi isso, essa foi a minha oração. E ali o Espírito Santo me deu essa palavra. Aliás, ele deu a palavra em Marcos, e depois a mesma palavra ele me deu em Mateus. Em Mateus no capítulo 14. No capítulo 14, verso 23, 25, é a mesma palavra. E ali o Espírito Santo falou, calma, filho, calma, ele está te vendo. Não se preocupa, né? Essa ventania vai passar, essa tempestade vai acalmar, né? Vai ficar tudo bem, porque Ele está indo adiante de vocês. Ele está indo à tua frente, à frente do seu esposo, no trabalho, Ele está indo à frente do teu filho. E ali, meus irmãos, o meu semblante mudou, né, amor? Meu semblante mudou, minha alegria voltou.
Sim, eu continuei sentindo as dores bem forte, tão forte que eu acabei pedindo para o meu esposo, ele voltou bem cedo do trabalho, eu pedi para ele me levar no pronto-socorro para me descansar um pouquinho, para aliviar um pouquinho essas dores, tomar uns remédios na veia. E ele me levou e foi bom, né, amor? Foi bom que aí eu consegui com ele no mercado, comprar as coisinhas que eu queria. E assim, sabe, o meu dia se alegrou, né? Independente da minha situação, independente do que eu estava sentindo, tudo melhorou. Melhorou por quê? Porque tudo deu certo, tudo aconteceu do jeito que eu queria. Não, meu irmão, minha irmã, nada vai ser assim do jeito que eu quero. Nada. Tudo tem um tempo certo para acontecer na minha vida, na sua vida, meus irmãos, minhas irmãs. Tudo tem a hora certa para ser. E vai acontecer, vai sim. Eu não estou falando que você não vai conquistar. Vai, eu creio, eu tomo posse todos os dias. Eu sei que o Senhor, Ele vai abençoar, Ele vai me dar vitória, Ele vai me curar, vai. Mas é no tempo dEle, é na hora dEle, é no lugar que Ele quiser, é da forma que Ele quiser, não da maneira que eu quero. Meu irmão, Deus pode, num piscar de olhos meu, eu piscar o olho e acordar e eu estar curada, restaurada, renovada. Sim, Deus pode, Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Como eu falei na outra palavra, no outro vídeo, né? O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é infinitamente mais poderoso do que qualquer mal, qualquer demônio que ande sobre essa terra. Qualquer luta, qualquer coisa que nós passemos, mas tudo tem o tempo de Deus, né? Tudo tem processo, né, amor? Tudo tem um processo, né? A palavra de Deus, ela fala, né, que nós que estamos diante de Deus, nós se prostramos diante de Deus, né? Sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, Deus vem ao nosso socorro. Ele é presente em nossa vida. Porque nós estamos se dando, nós estamos se colocando na presença de Deus. Isso faz com que Ele venha nos ver, venha nos estar ao nosso lado. E Ele vai fazer nós passar para aquele caminho. Mesmo que seja difícil, mas para nós, mas para Deus, nada é difícil. Deus é a essência de todas as coisas. Ele é todas as coisas. Ele diz, eu sou o que sou. Diz, Ele é o que é. O mundo é a essência dele. Tudo foi criado por Ele e tudo foi feito para Ele. Nada é para nós. Nada é para nós. Tudo foi feito para Ele. Então, Ele não fez você para deixar você morrer. Mesmo que você queira viver assim, né? Mas se você fala, não, eu quero Deus, eu não aceito essa situação, então isso Deus vai trabalhar ao seu favor e vai fazer algo com aquilo que você realmente precisa na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, por que eu dei esse testemunho? Para vocês verem que às vezes nós começamos a nos sentir tão oprimidos, tão exprimido ali pelas angústias, pelas amarguras, pelas lutas que nós passamos nessa terra. E ali o inimigo, nessa hora que ele vem mesmo para falar, olha, tá vendo? Você não consegue, olha, você não é ninguém, você não é nada, nada dá certo, nada vai acontecer, para que você saiba que é nessa hora que o Senhor ele vai agir. É nessa hora que Ele vai falar o que você precisa. Então, não dê ouvido a Satanás, não dê ouvido aos inimigos. Olhe para Jesus e ouça o Espírito dele que habita em nós. É o Espírito de Deus que habita no meu coração, no seu. Então, peça a Ele orientação, peça a Ele, Senhor, o que eu faço? Me dá uma palavra, fala comigo, me ajuda. Quando eu fiz isso, o Espírito Santo de pronto veio e falou, calma filha, Ele está te vendo. Está vendo? Olha aí na palavra. Ele estava vendo os discípulos ali naquele barco e ele viu que os discípulos estavam remando e estava com o vento contrário a eles, que eles não estavam dando conta de remar. Jesus foi lá pessoalmente, andou sobre as águas
E ali, ele entrou no barco, e ali o que ele fez, meu amado, minha amada? Ele acalmou aquele vento. E os discípulos ali puderam continuar remando. Foi isso que o Senhor ele fez na minha vida, no meu coração. Ele acalmou aquele vento, aquela tempestade que estava no meu coração, que estava nos meus pensamentos. E ali eu me acalmei, eu me alegrei no Senhor e eu continuei remando. Amém? Eu continuei remando, né, amor? Tô aqui. Tô aqui remando. Continuar. E falando do Evangelho, mostrando para vocês, olha, o Senhor, Ele está te chamando, minha irmã. Ele está te vendo. Não esquece, o Senhor não só está te vendo, Ele está te chamando para pregar o Evangelho. Meu irmão, Jesus, Ele está falando para você, olha filho, rema, minha irmã, rema, meu irmão. Continua remando, porque eu vejo vocês, eu estou indo adiante de vocês. Amém? Quantas vezes o Senhor já me mandou falar que Ele é quem vai à nossa frente. Ele é quem vai à tua frente, minha irmã, meu irmão. E é Ele quem vai te dar a palavra, e é Ele quem vai fazer a obra através de você. Mas é Ele quem vai fazer a obra, através do Espírito Santo dEle. Amém? Então assim, persevere, lute, lembre que Jesus, Ele está nos vendo. Ele está te vendo, minha irmã. Ele está te vendo, meu irmão. Continua remando, pois o poder de Deus é maior. Lembra do vídeo anterior? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O profeta João falou lá, né? Então, essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Vamos remar e vamos esperar que Jesus, Ele está indo. Vamos crer, né? Confiar, Jesus está indo à nossa frente e Ele vai nos dar a vitória. Né, amor? Ele está voltando. Amém, irmão? Prepara como um soldado. Lute. É melhor a sua salvação do que o mundo aí fora. Amém? Amém. Glória a Deus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.